Bom dia, bom dia! Começando mais um café da manhã com Débora nessa terça-feira maravilhosa que o Senhor nos deu. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quando a gente fala até aqui o Senhor tem nos sustentado, parece uma coisa tipo, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Mas é a provisão de Deus para nossa vida todo dia. E por isso sou grata todos os dias. Nenhum dia é igual ao outro, mas o Senhor está conosco em todos os dias, certo? Tem um louvor que diz assim, eu tava ouvindo ali, que diz assim: Deus está me ensinando a amar, Deus está me ensinando a viver, Deus está me preparando para ver todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer. Deus está me ensinando. Não lembro agora. E enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar. Senhor Deus, eu sempre te louvo e sempre sou grata por cada dia. Aprendi com o tempo, Senhor, que a gratidão e o louvor ela devem fazer parte da nossa vida. O Senhor tem mudado a minha vida, tem me transformado. O Senhor tem me feito um testemunho, porque, Senhor, o Senhor tem feito de mim um milagre também todos os dias. O Senhor sabe pelo que passei e como cheguei aqui hoje. Mas o Senhor sabe que em todos os momentos da minha vida o Senhor me sustentou. E eu não tenho mais nada além do que te agradecer. A gratidão sempre por tudo que o Senhor faz e realiza. Te louvo nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Continuamos na nossa longa jornada pelo livro de Números. Hoje nós vamos ler Números 12 e 13. Números 12, versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Quem escreveu o livro de Números? Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco. E ele mesmo falando que ele era paciente. Mas Deus aprovou isso, porque realmente ele era muito paciente. Ele lidou com o povo durante muito tempo. E ao contrário do que todo mundo pensa e do que é a imagem que é feita hoje em dia, ser líder de um povo, ser líder de uma nação requer muitas responsabilidades e requer também muita paciência na forma de agir, na forma de pensar, na forma de ensinar o povo também. Moisés, ele trouxe tudo, como a gente tem visto desde lá do livro de Levítico. Ele ensinou o povo a como sacrificar a Deus, a como montar o tabernáculo, a como remover o tabernáculo, a como deveria ser feito todas as festas, a como deveria ser feito o descanso do sábado e o ano sabático e tal, e são tantas coisas. E ele foi educando o povo. Ele foi, a partir do que Deus dava para ele, ele foi ensinando. Sabe o que eu entendo aqui também? Que o tempo que Moisés passou no palácio, aprendendo com o faraó a como dirigir uma nação, foi válido também nesse período de cuidar do povo. Porque tudo que a gente aprende na vida serve pra gente aplicar também. Às vezes Deus faz coisas que a gente não entende. Por exemplo, era difícil Moisés se separar da sua família e ir lá e ficar no palácio. Era difícil para a mãe dele, eu imagino. E não parece meio que um plano. Mas Deus, ele precisava de Moisés para trazer libertação ao povo. Então ele foi colocando tudo, assim, e depois desse tempo aqui se encaixava tudo. Então a gente chega nesse versículo aqui que fala que Moisés era um homem muito paciente. E realmente ele foi, realmente ele aprendeu, realmente é isso. O dia a dia com Deus também
e é o principal, faz com que a gente aprenda muitas coisas, com que a gente desenvolva paciência. Nem sempre é fácil, porque a gente geralmente quer as coisas na nossa hora. Mas Moisés aprendeu que o caminhar com Deus é no tempo em que o Senhor deseja, é na vontade dele, é na forma dele. Aí aqui, ó, versículo 7 e 8 do capítulo 12. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. 8. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Esse texto aqui é o texto que Miriam e Arão, eles se revoltam. Não uma revoltada lá com Moisés e tal. E aí Deus chama eles, né, enquanto família. E aí Deus fala isso, né? Porque Moisés, vamos colocar assim, não é que ele era mais importante que Arão e Miriam, mas é que Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus maior, sabe? Não é, às vezes, o fato da pessoa ter esse envolvimento com Deus, ter essas experiências, se dispor de mais tempo com Deus, de viver uma vida com Deus, torna ela mais íntima dele. E aqui era difícil porque Arão, eles foram criticar Moisés. E Deus amava Moisés. Então, Moisés como líder da nação, porque Moisés era o líder da nação naquele momento, Deus, ele trabalha também, vamos dizer assim, com hierarquia. Se ele constituiu alguém para dirigir o povo, para cuidar do povo, essa pessoa ela tem que ser respeitada. É muito difícil, hoje em dia a gente vê, é muito comum isso. Em muitas igrejas as pessoas se rebelarem e saírem, e isso é muito ruim, não para aqueles que dirigem a igreja, mas para as pessoas que saíram, porque a gente tem que sair de um lugar com a bênção do pastor, com a bênção do nosso líder. E a gente precisa aprender a trabalhar em prol da igreja, do propósito que é a igreja. O que ocorre muito também são as divisões, ocorre também muito a falta porque as pessoas não seguem o mesmo propósito. Isso é um erro da liderança? Jamais. Isso é um erro das pessoas que não aprenderam a importância da obediência, de entender que Deus constituiu aquelas pessoas ali para liderar o povo, de entender que é uma vontade de Deus que as pessoas estejam ali à frente, e se quiser obedecer, a obediência ela vai trazer frutos muito bons. E aqui não aconteceu isso, mas Moisés ainda assim intercedeu por Miriam, que era a irmã dele, porque ela ficou leprosa, e aí depois ela ficou bem de novo. Depois que ele orou. Pra você ver que ele amava. Ele fazia o quê? Era a irmã dele. É assim, ele amava, não tem como. Capítulo 13, versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Eu vou só o trecho desse versículo, ó. Terra que dou aos israelitas. Veja bem esse ponto. Aí, ó, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. O que acontece? Moisés aqui, ele já tinha passado aquele caso do Arão e Miriam, ele estava mandando uns espias para a terra para ver como é que ela era, né? E aí, já tinha promessa, Deus já tinha dito que dava aquela terra ao povo, né? Aos israelitas, que nem ele fala aqui. Só que aí, quando eles ficaram lá, né, anotando tudo que Moisés tinha pedido, ele tinha pedido umas especificações, tudo sobre a terra, para saber. E aí, quando os espias chegaram,
alguns deles falaram muito sobre os pontos negativos da Terra. Então eles falaram sobre os gigantes que haviam lá, né, que eram homens muito altos. Falaram sobre as dificuldades dos povos que estavam ali, sabe? Foram muito negativos. E aí Caleb vem e fala isso aí, meu filho, vamos subir lá, vamos conquistar. Caleb, você vê que ele é sempre assim, né? Até no livro de Josué, quando a gente viu, ele é animadinho, né? E ele falava, vamos lá, vamos subir, vamos conquistar. O que acontece hoje em dia? A gente fala muito das coisas negativas da nossa vida, sabe? Das dificuldades em ter algo ou conquistar algo. A gente vê sempre mais o lado negativo, enquanto nós precisamos começar a ver o que o Senhor já nos deu, o que o Senhor já nos entregou, né? Deus já havia entregado a terra nas mãos dos israelitas. Então era ver lá o que tinha para ver, falar, ó, é assim, 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 vamos subir, vamos conquistar, que nem Caleb falou. A gente precisa começar a ver com os olhos de Deus, vamos supor, com a forma com que Deus quer que a gente veja uma situação. E é isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Não veja só os pontos negativos da sua vida ou do momento que você está passando. Veja também que o Senhor já te deu coisas. Veja que o Senhor vai te dar muitas coisas mais. E veja que o Senhor tem grandes coisas para você. Então não tenha medo. Vai lá em frente. Por mais difícil que pareça, a gente precisa buscar em Deus essa coragem, essa força para viver dias ainda melhores, dias muito mais felizes do que temos vivido hoje. Tá certo? Então tá bom. Que você seja feliz hoje. Que você tenha um dia produtivo, se realize no seu trabalho, que você seja próspero. Que você estude bastante, para que você seja a glória da nossa nação no futuro, tire boas notas, que você viva em amor com a sua família, se divirta com os seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim, seja pleno completo em tudo que você fizer, tá certo? Esses são os meus vídeos. Se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações, todo dia tem vídeo novo, ativem o sininho. E é isso, gente. Que Deus te dê uma terça-feira gloriosa, que você seja muito pleno, que você seja muito feliz nesse dia, que você conquiste, que você viva mais um dia na presença do Senhor. Vá à igreja, ore, estar com Deus é sempre o melhor momento, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês e eu também.